Olá, povo de Deus, como vocês estão? Nós vamos para o nosso novo estudo, né? 21º, ofertar um ato de adoração. Ofertar um ato de adoração. É, e também, logo em seguida, nós iremos para o estudo 22º. A página está colada. Como identificar a igreja verdadeira? Dois estudos, né? Nós vamos estar gravando consecutivamente dois estudos. Então, ofertar um ato de adoração. Nós estaremos estudando, como todo dia nós, como sempre, né, que estamos gravando, nós falamos, ouvindo a voz de Deus, correto? Então, vamos lá para o nosso estudo. Só que antes, nós vamos falar com Deus, porque sempre a gente pode esquecer, né? E aí isso não é legal. A gente tem que chamar Deus, o Espírito Santo, para que ele possa nos guiar, orientar, ainda que saibamos que ele certamente estará conosco, mas nossa obrigação é ser humilde diante de Deus e grato e invocá-lo. Querido Deus, esteja conosco aqui nesse momento para que possamos abrir a tua palavra e tu possa falar através de mim, sendo que eu esteja usando a Bíblia. Muito obrigada. Por favor, esteja com qualquer pessoa que esteja vendo e esteja acionando o YouTube, esse vídeo, para que ela, tanto quanto eu, possamos ser abençoados por ti inteiramente, em nome de Jesus. Amém. Então, minhas colegas e meus colegas do céu, colegas do céu, olha que privilégio, né? Eu sonho, eu sonho em estar com meu Pai no céu, meu verdadeiro Pai. Você também? Vamos lá. Ofertar um ato de adoração. No estudo anterior, aprendemos que o dízimo pertence a Deus. Ele o requer e devolvê-lo nada mais é que dever de todos nós, né? Aprendemos mesmo, mas precisamos ir além do dever em nosso aprendizado de altruísmo e na busca da semelhança com aquele que se deu voluntariamente para a nossa salvação. O cristão deve ser generoso e agradecido diante das bênçãos que recebe das mãos de Deus. Ofertar é um ato dos modos mais expressivos desse sentimento. E a Bíblia nos ensina a ofertar também como ato de adoração. Então vamos ao primeiro estudo, 21º, né? Mas assim, primeiro em termos de pergunta, que reconhecimento a pessoa demonstra ao ofertar a Deus? Deuteronômio 16:16, 1 Crônicas 29, 13 e 14. Reconhece que tudo vem de ti e da sua mão e das suas mãos te damos. Ou seja, se nós devolvemos alguma coisa, é porque já recebemos. E se nós doamos, é porque ele já nos deu também. Então, esse é o sentido, né? Fazermos um compartilhamento do que se apanha, né? E administrar, ser realmente mordomos de Deus. Ofertar representa, então, nossa dependência, nosso relacionamento com Deus, acima de tudo, nossa fidelidade às orientações dele. A pessoa também reconhece que os bens não são mais importantes que a vida e que poder de consumo deve ser subjugado ao poder de Deus. Ou seja, tudo que você é, tudo que você tem que ser dependente dele, porque é ele quem te dá, é Deus quem te dá. Além de tudo isso, né, você vai estar dando a ele o poder,
permitindo a Ele, na verdade, já que Ele nos dá esse poder de obter as coisas, dando a Ele também liberdade para Ele agir com uma parte do que temos, do que Ele nos deu. Como que é interessante isso, né? E aí, intrinsecamente, Ele está nos ensinando a administrar e a ser fiel. Mas em que nível de importância a Bíblia coloca dízimos e ofertas como elementos de adoração? Malaquias 3:8 responde, no mesmo nível de importância. Ora, dízimos e ofertas têm sentidos diferentes, mas são completamente e estão em pé de igualdade, como atos de adoração. O dízimo deve ser compreendido como uma obrigação espiritual recomendada para a adoração. E a oferta deve ser entendida como uma atitude abnegada, voluntária, também recomendada para a adoração. Salvo que você tem que prestar atenção no lugar em que você está, né? Você acha que a igreja da qual você pertence, né, da qual você frequenta, ela usa o dízimo na causa de Deus, realmente. E aí você tem que ter esse olhar crítico, né? É importante em que barco você está. Você está num barco furado? Digamos que o barco seja a religião. É assim que religião não salva, né? A gente sabe. Mas se você estiver num barco furado, você vai ficar à deriva no meio do mar. Não vai chegar ao seu destino através desse barco. Então, por que você não observa logo ao que a Bíblia ensina como uma bússola, né? O lugar ideal em que você pode estar despreocupada. Não do ser humano, porque todos nós somos errados. Em qualquer lugar vai ter gente errada. Mas eu estou falando no sentido de doutrinas, liturgias e tudo mais. Isso é muito importante, né? Digamos que eu diga, a religião não salva, não salva, que realmente não salva. Tá, mas e daí? Se eu estiver num lugar em que há coisas que não agradam a Deus, você acha mesmo que Deus não te está dando oportunidade de sair? E ele ainda diz na Bíblia, sai dela, povo meu, né? Com relação a qualquer lugar onde você esteja, que você perceba que não está de acordo com a Bíblia. Os parâmetros, né? Tem que ser a Bíblia, que ela é a única, digamos assim, manual que nós temos que cremos, né, que é a palavra de Deus. Então, quais são os critérios que a Bíblia apresenta para a separação das ofertas em nossa adoração? Ora, Deuteronômio 16:17 diz: a oferta deve ser individual e voluntária. 1 Coríntios 16:2 e 2 Coríntios 9:5 diz: a oferta deve ser planejada. 1 Coríntios 16:2 a oferta deve ser regular e sistemática. Deuteronômio 16:17, 1 Coríntios 16:2 a oferta deve ser proporcional às bênçãos recebidas. Como critério como critério para a adoração, as ofertas devem ser individuais e voluntárias em sua essência. Nós sabemos, né? A oferta deve ser, acima de tudo, demonstração voluntária de nosso amor pelas coisas de Deus e pelos seus semelhantes. Ai, é tão bom aprender, é tão bom saber que nesse mundo, né, nós temos o cuidado, a manutenção, né, o cuidado de Deus. Eu sei que a gente vai ficar doente de alguma coisa e até morrer. A maioria de nós, claro, né? Todos nós estamos nesse mundo, nós nascemos, vivemos e morremos, ou cedo ou tarde.
Mas se estamos com Deus, Ele planeja a eternidade para nós. Eternidade. Esse momento, 120 anos. Quem é que vive 120 anos? Você pode contar nos dedos. Então, eu estou aqui conversando, pedindo pelas pessoas que estão doentes, hospitalizadas. Sempre oro por todos, que é terrível. E eu sou muito. Já trabalhei em hospital 27 anos como técnica em enfermagem. E eu vi muita coisa, né? Sofria com todas as dores, com todas as doenças. Também sou uma humana e sinto dores, né? E tenho problemas de saúde. É claro, claro, né? Eu não sou. Todos nós temos uma coisa ou outra, e da qual, às vezes, a gente morre, se não morre de acidente ou outra coisa, qualquer morrer de uma doença, certamente, ou uma estabilidade, dificuldade, né? Por causa da idade, os órgãos estarão cada vez mais frágeis e um deles vai dar o sinal, primeiro, talvez coração, não sei, as artérias, derrame, diabetes, pressão baixa ou alta, enfim, é uma coisa que a gente não sabe. Mas, para nós, quem sofreu mais? Quem sofreu mais? Quem sofre até hoje mais que nós é Jesus, Deus, Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco. Ele pouco é mencionado, né? Pouco é mencionado, mas é o Espírito de Deus. Assim como Jesus é o Filho de Deus. São triuno, né? Deus triuno em três, mas na verdade é um. Quem quiser crer. Mas isso também não, se você tem dúvidas com relação a não que Jesus não seja um Deus, é porque todos nós sabemos que só teremos salvação se crermos em Jesus como nosso Salvador, porque Ele é o único que pôde fazer essa substituição. Ele pegou os nossos pecados e nos deu a santidade dele. E se nós não abraçarmos a santidade dele, como é que a gente vai ser salvo? Então, é assim, mas nós temos que entender que somos de Deus como tudo que temos, sem, sem delongas, sem obstáculos, né? É isso. Nós temos que. Meu marido está chegando, mas nós estamos aqui. Eita, por lá, tá. Então, nós estamos aqui eh, tentando estudar com você, né? Tentando passar para você no que nós cremos da Bíblia e nós cremos que a Bíblia é o único meio que pode nos esclarecer sobre salvação, que nos esclarecer sobre Jesus. E através desse estudo você pode também compartilhar e, além de aprender, principalmente ser missionário, né? Compartilhar com seus filhos, sua família, falar dessas bênçãos, da oportunidade que temos de salvar-nos. As dúvidas o próprio Espírito Santo vai conseguindo em você eliminar. Então, como devem ser usadas as ofertas e como a Igreja Adventista do Sétimo Dia as distribui? Eu estou falando da Igreja Adventista porque é nela que eu estou frequentando. Esse curso foi dirigido por ela, pela Igreja Adventista, e dela eu posso falar, porque nela eu vivo. Então, nós nos baseamos em Êxodo 36:3, que diz: devem ser usados para o serviço do santuário.
ou para a igreja, desculpa. A Igreja Adventista destina as ofertas para a construção e manutenção de templos, bem como apoio à pregação do evangelho em regiões consideradas como campos missionários. A administração das ofertas na igreja adventista é feita por pessoas que possuem o dom da administração financeira. O cuidado que a igreja tem em ser justa na distribuição é singular. A transparência do programa de assistência social de cada associação adventista pode ser consultada a qualquer momento. Clara, transparente, né? Ah, Senhor, que todos tivessem esse mesmo critério. Antes de adorar a Deus com a devolução fiel e sistemática dos dízimos e ofertas, o que devemos entregar-lhe? 2 Coríntios 8:5 diz: os cristãos macedônios, em primeiro lugar, entregaram-se a si mesmos. Primeiro você tem que se entregar. O que você tem vem depois, primeiro você, ao Senhor. Por isso, ofertavam com alegria e generosidade, exultando em superabundância na fé e na palavra. 2 Coríntios 8:2 e 7. A doação de si mesmo é o que Deus mais deseja. Seu dinheiro é importante para a causa do Senhor, mas Deus suscita dinheiro de onde Ele quiser. Ele é dono da prata e do ouro, porque você é mais importante do que qualquer coisa que você possa devolver a Deus, qualquer quantia que você possa devolver a Deus. Deus está mais interessado em você, certo? O dízimo e a oferta é consequência do amor que você tem e da fidelidade que você vai aprender com o Espírito Santo. Sobre a igreja, nós falamos há pouco tempo que você deve observar em qual lugar você está, em qual barco você está viajando, antes que você vá longe demais e possa se arrepender. Porque aí, estando em alto mar, você vai afundar e não tem jeito de salvação, né? Quer dizer, digo no sentido literal. Na comparação, Deus sempre encontra um jeito para você. Mas para que sofrer, né? Se você aprende o que é correto, que não pratica. Muito bem. Então, define a Bíblia percentual de nossas ofertas a Deus, Deuteronômio 16:17. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção. Isso quem diz é Deuteronômio 16:17. Deuteronômio 16:17. Velho Testamento. Cada pessoa deve planejar de acordo com esse critério e estabelecer um percentual de suas rendas como oferta. A diferença em relação ao dízimo é que esse percentual é voluntário e produto do nosso amor por Deus. Qual deve ser a motivação para ofertarmos? 1 Coríntios 13:1 a 3, João 3:16 diz que amor a Deus e a sua causa. Se você tem amor a Deus, você tem amor à causa dele, e é salvar o máximo de pessoas que ele puder, assim como o inimigo também quer que o máximo de pessoas se perca, seja morta, sofra. Deus quer o contrário, certo? Cada pessoa deve planejar e acordar com Deus. O amor, no sentido mais sublime, se apoia em princípios, não em emoções. Né? É aquela, você vai para a igreja, você grita, você chora. Hum. Quando sai dali, você vai ser a mesma pessoa.
se você tiver só usado suas emoções. Você não vai ter mudança nenhuma, porque emoção é uma coisa que é humana. No entanto, se você estiver na consagração a Deus, se você realmente tiver esse barulho, né? Se você tiver recebido o Espírito Santo, então não vai ser uma emoção comum, vai ser uma expressão, né, de perdão, né, a expressão de, quero falar uma palavra que não está vindo à minha mente, de um sentimento que não é seu, na verdade, um sentimento espiritual. Já é aí um milagre que o Espírito Santo estará fazendo em você, uma transformação. E aí você sente, não sabe explicar, mas você sente uma emoção diferente, digamos assim. Né? Essa palavra já não vem, então você sente uma emoção, um sentimento que não é seu, é espiritual, é fenomenal, é do Espírito Santo. Mas ele não grita, né? Ele não faz escândalo, não. É um sentimento interior forte que te tomba de forma que é como se a ficha, né? Não tivesse caindo assim, se tivesse vestindo uma capa espiritual, é como e ela emana uma sensação de verdade, de, de encontro, de amplitude, de complementação. Eu estou tentando explicar um fato, uma, 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 como é que diz? Uma sensação espiritual milagrosa de como eu geralmente sinto, mas você não grita, não. No máximo você chora, sabe? As lágrimas caem sem você conseguir controlar. A presença de Deus, ela invade seu ser de forma completa, de forma máxima, inexplicável. As palavras que eu estou tentando falar não chegam nem perto do que você sente. Aí você não corre, você não. Ah, pode correr, mas estando na casa dele, ele não vai te dar digamos assim, essa vontade, sabe? Você vai se sentir diferente, como se estivesse andando nas nuvens, como se estivesse viajando espiritualmente, né? Você não vai fazer escândalo nenhum. Deus é um Deus de coerência, Deus é um Deus educado, é o dono do amor. Ele é amor, ele é reverência aí na casa do pai dele. Lembra como ele chicoteou os cambistas, o comércio que estava sendo feito na casa do pai dele? Como que ele vai fazer você gritar dentro da casa do pai dele, fazer escândalo? Ah, isso não é Deus, esse não é Deus. Aí você fica assim, como eu posso dizer, em transe, né? Sentindo todas essas emoções, mas você não fica escandalosa, você não fica ridícula, você não fica gritando, falando coisas sem sentido, que você não entenda. Nada disso. Tudo que você vai falar, todos ali têm que entender. Por quê?
porque Deus é harmonia, coerência, inteligência, razão. Jamais você vai se portar como um animal. Se você está acontecendo isso, pode ter certeza, não é Deus. Esse Deus que a gente conhece na Bíblia, ele não se porta desse jeito em nenhum momento, nem na morte, nem na sua morte. Ele fez escândalo, se portou como um verdadeiro rei. E quando você recebe o Espírito dele, o Espírito Santo, você transmite esse, como é que a gente pode dizer, essa atitude, né? Esse caráter, essas características divinas que são sublimes, nobres de rei e rainha. Guarde isso. Então, a Igreja Adventista destina as suas ofertas. Quando você se entrega, então você consegue fazer toda a vontade de Deus sem lutar. Luta, né? Eu digo assim, sem sofrer, você dá com alegria, como ele diz. Você doa, você devolve com alegria. Com alegria. No início, talvez não, porque é com a prática, né? Com o exercício. Talvez não a humanidade, o pecado que habita em nós. Às vezes nos cega, né? Nos deixa assim raciocinar. Então, cada um oferecerá na proporção em que pode dar, segundo a bênção de Deus. E a motivação para esse ato de ofertar é esse amor que eu estou tentando mostrar para você aqui. Amor a Deus é a sua causa. Vamos recapitular. Ofertas são expressões, ou são a expressão do coração agradecido e generoso. O crente pode decidir quanto a elas, obedecendo aos critérios bíblicos, segundo os quais a oferta deve ser planejada, regular e sistemática, individual e voluntária, proporcional às bênçãos. Então, vamos lá. eh, repetir. O crente pode decidir quanto a elas, obedecendo os critérios bíblicos, segundo os quais a oferta deve ser A, planejada, B, regular e sistemática, C, individual e voluntária, D, e proporcional às bênçãos, antes e acima da entrega material, conforme o exemplo dos macedônios, está a entrega do próprio coração ao Senhor. Nenhuma outra motivação a não ser o amor deve nos levar a efetuar. Cada dizimar, como dizimar e ofertar na Igreja Adventista do Sétimo Dia. O doador preenche o formulário com o valor do dízimo e da oferta e entrega na igreja. O tesoureiro devolve para o doador o recibo correspondente e envia 100% desses dízimos e 40% das ofertas para a associação que os administra para a pregação do evangelho. A igreja local fica com 60% das ofertas para seus projetos e manutenção. Dos 40% enviados à associação Missão, 20% vão para as missões mundiais e 20% para o evangelismo na associação local. Solicite ao seu instrutor bíblico o envelope e formulário, certo? Se você está querendo dizimar, você procura, já que eu não estou perto de você, você não pode me procurar, então você procura a Igreja Adventista. Você vai receber um envelopezinho ou você vai se conectar com um site
e você vai enviar diretamente para a associação, tá bem? E aí você vai receber essa instrução se você for à igreja. Uma igreja por perto adventista, procure que geralmente existe uma igreja. E se não tiver, tem a Novo Tempo, o canal Novo Tempo, que você pode eh, se conectar, né? Fazer o link, e aí você vai ter todos esses direcionamentos, tá bom? Uhum. Isso aí. Vamos refletir. Se tudo vem da mão de Deus, por que não devolver o que lhe pertence? Se sua vida, se você foi criado por Deus, se tudo que você tem vem das mãos dele, por que reter? Porque é dele. O dízimo não é seu, é devolução. A oferta, sim, é um exercício de abnegação, mas o dízimo não. O dízimo não é seu. Quando a pessoa retém, a Bíblia diz que a gente é ladrão. Quando a gente retém o que é de Deus, a Bíblia fala que nós somos roubadores, ladrões nos dízimos e nas ofertas. Pesado, não? Mas quem não nasce na igreja, quem não tem essa instrução, Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. O fato é que você sabendo, você pode decidir se arrepender, né? E se entregar a essas mãos maravilhosas que nos ama e que nos criou. Que Deus te abençoe. Quer fazer um compromisso de fé? Você compreende e aceita o ensino bíblico quanto ao dizimar e ofertar? Você reconhece que tem sido abençoado por Deus? Você está vivo, você tem emprego, você tem família. Você reconhece que Deus está mantendo sua vida? Você está decidido a manifestar sua gratidão a Ele, sendo liberal na adoração de oferta? Creia em Deus, seja digno dele. Aliás, nós não somos dignos dele, mas seja pelo menos fidedigno a ele e será salvo tu e tua casa. Dinheiro não te salva. Perceba, obras não salvam a gente, mas o relacionamento que você vai aprender, essa aproximação que você vai ter dele, isso vai te salvar, viu? Agora vamos nos despedir com muito carinho, um beijo no seu coração. Que o Espírito Santo esteja contigo, viu? Se você estiver sentindo alguma dor, alguma coisa, né? Se você estiver doente, clame a Deus, procure socorro médico. Mas não esqueça que essa vida é de sofrimento. Nós estamos hoje, dia 3 de março de 2025, pleno carnaval. E eu agradeço a Deus por estar aqui, nesse momento, falando dele com você. Um beijo no seu coração, tá bem?